Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na Idade Média surgiu uma vocação curiosa, ficou muito marcada no imaginário dos cristãos, e não só deles, que foi a das ordens militares, a dos monges guerreiros, em geral ligados às cruzadas. Os mais famosos deles foram os templários. E as ordens militares se extinguiram, mas até hoje tem uma vocação que de uma maneira junta a guerra e o sacerdócio, que é a dos capelães militares, que pertencem a um exército regularmente, ainda que não com a missão de propriamente lutar, mas de atender espiritualmente os soldados. E tem muitas histórias interessantes, né, de heroísmo. São José Maria, caiu na mão dele uma época uma biografia de um padre capelão, um jesuíta irlandês que morreu em 1917, numa batalha da Primeira Guerra Mundial, chamado Padre Willie Doyle. Fizeram até um filme em 2018, chamado Bravery Under Fire. Eu não vi se tem em português, sobre a história dele, né? Coragem, bravura sobre fogo. E achei interessante, né? Um episódio quando ele está no noviciado, pega fogo o prédio do noviciado, aquilo lhe deixa muito traumatizado. Ele tem até que abandonar o noviciado uma época, mas termina por se recuperar e retorna, e aceita outra vez, se ordena sacerdote, entra para o serviço de capelão e se destaca muito pela bravura, pela coragem. Durante lá as batalhas na Primeira Guerra Mundial, os soldados ficavam impressionados, como ele ia lá, salvou a vida de muitas pessoas, administrava os sacramentos, ajudava as pessoas a morrer, enterrava vários soldados. Um caso singelo que me marcou foi um daqueles soldados correndo na terra de ninguém, no ataque, que ficava entre as trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial tem muita trincheira. Então ele sai, mas entra lá num buraco, aquelas balas voando, fica lá apavorado, não consegue sair dali. O padre Doyle, Willie, vai lá, corre, entra no buraco também junto dele, fica ali com ele, aí dá um terço para eles, começa a rezar um terço lá, com as balas voando, as bombas explodindo lá. Aí termina de rezar o terço, ele já está mais calmo, pega a sua arma e continua a batalha. E ele sobrevive à guerra, esse soldado, e pede para ser enterrado quando ele está prestes a morrer, segurando aquele terço, porque aquilo foi um momento muito marcante, aquela ajuda, aquele auxílio espiritual, né, naquele momento que ele estava vivendo. São José Maria leu essa biografia, gostou e citou na sua pregação, curiosamente, não propriamente um ato de bravura, mas a luta mais corriqueira, a comezinha do padre Willie. Em concreto, a luta o propósito que ele tinha feito de se mortificar, entre outras coisas, não comendo manteiga, não pondo manteiga no pão. E realmente é divertido você ler os escritos do diário dele, porque na missa me pareceu impossível, né, tomar o chá depois do café da manhã sem açúcar ou comer pão sem manteiga. Aí eu já sei, pelo menos vou comer duas fatias com manteiga no almoço e aí não mais. Então ele vai meio negociando consigo mesmo, né? Você vê que tá engraçado que viu um drama assim, né? A coisa lá que se vê aquele homem tão heróico lá, passando no meio das balas e fazendo coisas impressionantes, mas ao mesmo tempo vivendo aquele drama que São José Maria batiza de a tragédia da manteiga, né? Fala esse termo e fala de maneira positiva, né? Em caminho ele escreve: oxalá vivêssemos também tu e eu a nossa tragédia da manteiga, que um dia consigo, outro dia não consigo, deu certo, deu errado, mas ele continua naquela luta, né? Contra o propósito de não comer manteiga. Semana passada a gente meditou sobre a nobreza. E hoje eu queria meditar com vocês uma virtude, de certa forma, complementar à da nobreza, que é a da esportividade. Ou também a gente fala do espírito esportivo.
E por que me parece complementar a atitude da nobreza? Porque a esportividade implica muito isso, você saber perder e continuar no jogo, continuar brincando, que é o que faz o padre Willy. Às vezes ele come manteiga, perdi, mas outro dia ele está lutando lá outra vez. O atleta faz isso, né? E a gente precisa disso também. E talvez o nobre, talvez não seja especialmente bom nisso. Talvez tenha uma certa dificuldade, né? A coisa da honra, sei lá, eu penso no Japão, que tem muito essa coisa da honra, e se a pessoa comete um erro, tem que harakiri, tem que se matar lá, porque é a maneira de recuperar, né? Tem uma coisa assim meio fatalista, dramática ao extremo, que falta aquela suavidade, aquela misericórdia, aquela leveza da brincadeira. A esportividade é o oposto disso. É justamente não colocar um peso excessivo quando as coisas não saem como a gente quer, não fazer um drama, saber perder sem deixar a brincadeira, saber brincar. A gente fala assim, né? Você não sabe brincar, hein? Você ficou toda já ferida com uma brincadeira que você fez. Pô, brincadeira, cara, leva numa boa, né? Tranquilo, não dá esse peso todo. Não faça disso, né, um drama. É preciso saber brincar. Até os animais brincam. Os ratos brincam também. Não sei se vocês gostam muito de exemplo de ratos, mas qual que é a brincadeira dos ratinhos? É a luta, lógico, né? A brincadeira básica dos machos é a briga, né? Briguinha. E eles brigam entre si. E é engraçado porque quem que ganha? O maior, né? É mais forte. Só que mesmo um rato sendo muito maior do que o outro, ele deixa o menor ganhar 30% das vezes, esses estudos, né, esses números que os cientistas tiram da manga, né? 1/3 das vezes deixa o pequenininho ganhar. Claramente ele deixa, né? Quando a gente deixa, né? Tudo bem, deixa ele ganhar, né? Porque se ele não deixa, o pequenininho não vem mais brincar com ele. Engraçado, né? Então ele também tem que saber perder para o outro também não desanimar. Não brinco mais, é muito chato. Os dois têm que saber perder para que se dê a brincadeira, para que se dê o esporte, para que os dois se beneficiem, né? E a gente precisa também saber perder. Toda a nossa vida, né? E de uma maneira especial na vida espiritual. E essa é uma primeira lição que a gente pode tirar dos atletas, desse espírito esportivo. Saber perder. Mês passado, fui pregar um retiro em São Paulo, aproveitei para visitar a minha irmã, um primo, os meus sobrinhos, num clube lá que eles frequentam, e é meio um condomínio, eles passam um fim de semana lá num chalé. E lá no meio tem muitas coisas, tem um campo de golfe, um negócio grande, né? E ainda em São Paulo, então é um negócio bem bacana. E os meus sobrinhos, eles estão fazendo aula de golfe, o que achei meio surpreendente, porque tem 8 e 10 anos. Você pensa, golfe, você pensa num, sei lá, num velhinho, né, num senhor. Um menino de 8 anos, parece meio paradão, né? Mas eles gostam, e o meu cunhado explicou, não, é bom porque, sobretudo, para aprender a lidar com a frustração. E é uma habilidade importante, né, saber. E eu, nunca joguei a sério golfe, mas fiquei pensando de fato, né, assim, o golfe mede o quanto você se afastou do ideal. No fundo, isso é o negócio, né? O que é o ideal? Você acertar de primeira, o que é uma coisa praticamente impossível. Mas é quanto você ficou abaixo do ideal. Então, sempre é uma medida do teu fracasso, entre aspas, né? E é muito fácil você dar um pouquinho mais forte ali, já perdi tudo, porque agora vai mais 2 jogadas. Então, é interessante, você aprende a lidar com a frustração. De saber que, olha, eu não necessariamente não vou conseguir o ideal. E tudo bem. Meu cunhado falava, olha, os grandes campeões, eles erram muito nos jogos, né? Você comete lá um negócio, como é que ele fez isso? Mas ele sabe lidar com aquilo. Essa é a habilidade importante. Saber lidar, me tornar bom em lidar com isso, com os meus erros, não fazer tragédia. Como é possível que eu fiz isso, né? São José Maria fala da tragédia da manteiga, justamente para extrair o cômico da coisa, né? Porque é uma tragédia da manteiga, né? Então você fala, bem, tragédia, né? E é um pouco isso, né? Para desdramatizar a coisa. E essa é a ideia que ele quer nos transmitir, que toda a nossa vida se compõe, sei lá, de manteiga, de coisas assim, né? De coisas pequenas, porque a gente é pequeno. A gente não é capaz de fazer, sei lá, grandes coisas, né? Muito ruins. A gente está aprendendo, né? A gente é pequeno ainda. Talvez de trás as nossas tragédias, ou dramas excessivos, veja isso que se chama hoje de um mindset fixo, que é um pouco essa maneira de você olhar a realidade de você mesmo, que é você dizer, bem, as pessoas são o que são, e a vida traz uma série de provas ou testes
para um pouco discernir quem é bom e quem que é ruim, quem que é competente e quem não é. Logo, se eu fui mal na prova, significa que eu estou no grupo do não, estou no grupo dos fracassados. E esse é um mindset fixo, as coisas são o que são. E é claro, a vida fica muito dramática, porque eu tenho que passar nessa prova, senão eu não sou boa o suficiente. Agora, contra isso, se recomenda o chamado mindset de crescimento, que é entender que eu posso melhorar. Eu ainda tenho muito a melhorar. E porque eu posso melhorar, eu posso errar. Porque tem muito a aprender ainda, Não tem problema. Se eu errar, é mais. O único jeito de eu aprender é errando, Praticamente o único jeito é esse. O grande meio de aprender é esse. Então esse mindset do crescimento me ajuda a lidar com leveza. Bem, é isso aí, eu aprendi, errei. E agora eu vou tentar de outra maneira, eu vou procurar ser melhor, vou me esforçar. Mas sobretudo eu não fico preso aos meus erros do passado, não fico carregando aquilo. Mas eu avanço com esperança, com alegria, de quem sabe brincar. São Paulo fala, uma só coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, me avanço para o que está adiante, perseguindo a meta para o prêmio que Deus nos chama em Cristo Jesus. Esqueço, me atiro adiante, não fico preso. Porque como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo? Não, é um pouco esse aceitar com serenidade aquilo que eu não posso mudar, que é o passado, para ser capaz de olhar com coragem, a coragem da humildade, os meus erros, e assim, através dessa curiosidade desarmada que vem daí, que eu consigo aprender de verdade. E assim crescer, e assim progredir, e assim seguir em frente. Começar e recomeçar, dizia São José Maria. E ele gostava de citar um versículo dos Provérbios: 7 vezes cai o justo, mas se levanta. 7 vezes no dia pode cair, enfim, 70 vezes 7, talvez a gente pudesse dizer ainda, mas vou me levantar todas essas outras vezes. E assim que é a maneira de ir longe. Uma pessoa que ganha uma medalha nas Olimpíadas, tudo bem, terá nascido com uma genética muito adequada para aquilo, pode ser, mas não interessa, ele teve que treinar muito, teve que apanhar muito da vida para conseguir esse desempenho tão bom que ele tem. Sempre é assim. Sempre é muito esforço, sempre é muito exercício para ganhar a medalha. Talvez o texto bíblico mais significativo sobre a esportividade seja aquela passagem da primeira epístola aos Coríntios, que fala disso, não tanto da medalha, mas da coroa. Nos gregos não havia medalha, era uma coroa de louros, o prêmio. E é interessante que ele fala disso, vai falar de esportividade para os coríntios porque eram gregos, E na Grécia que surgiu a coisa das Olimpíadas e tudo, essa coisa da competição esportiva. E ele escreve: acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Estádio, você vê que já havia essa coisa, Um lugar de competição física, atlética. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguir uma coroa corruptível, quanto a nós buscamos uma coroa incorruptível. E essa é uma segunda lição, então, que a gente pode tirar da vida dos atletas, ligada à esportividade, que quer complementar um pouco a primeira. Porque se o atleta sabe perder, essa é a primeira ideia, É preciso saber perder, ele quer ganhar. Não lhe é indiferente a vitória. O atleta se esforça por ganhar e quer muito. E por isso se esforça muito. E é importante aprender disso também, Não sabeis que um só ganha o prêmio, correi de tal maneira que conquisteis. Como aquele que tem sangue nos olhos, aquele que vou ganhar essa competição, que eu vou atrás dessa medalha, eu vou vencer. Essa tenacidade, isso é muito típico dos atletas. Um esforço, determinação. O bom esportista, escreve em Forja, São José Maria, tenta uma vez e outra, e ainda que a princípio não triunfe, insiste tenazmente até ultrapassar os obstáculos. Ele se entrega naquilo, ele se doa, ele vai até o final. E a gente precisa disso também, tenacidade. Papa está vivendo o jubileu, teve o jubileu dos esportes, que acho que eu já comentei em uma outra meditação, que coincidiu com a festa da Santíssima Trindade. E o Papa fez um discurso curioso, uma homilia juntando Santíssima Trindade e esporte, Duas coisas bastante diversas. E mais umas coisas que me chamou a atenção, ele falou de um grito de torcida, acho que mais típico do mundo espanhol, que é "Dale!",
dale, que pega, né? Vai forte, vai. E ele comentava, né? É o dar-se, né? E daí tirou a coisa da Santíssima Trindade, a doação das pessoas de uma para outra, uma conexão assim interessante. Mas ao mesmo tempo ajuda a pensar nessa ideia, né? Que o esporte é um convite a você dar o melhor de si, se entregar até a última energia que você tem ali, a tua criatividade, tua agilidade de pensamento. Na vida você precisa disso, né? De entrega, vou me gastar, vou me doar, né? Essa garra, essa determinação. Quando na vida espiritual falta isso, é que a pessoa caiu na tibieza. Quem sabe até uma pessoa que teve uma primeira conversão, foi num retiro, empolgada com a vida espiritual, com a vida de oração, mas depois, né, se acomodou, como quem diz, bem, acho que já está bom, né, não precisa mais, não vamos complicar demais as coisas, deixa assim. Isso é o oposto do atleta, né? O atleta, pelo contrário, é a pessoa que diz, não, mais, né? Não está bom não, eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Essa é a mentalidade do atleta, essa determinação, essa garra. E é isso que faz o esporte algo tão prazeroso, inclusive. Porque é gostoso isso. O comodista, ele entra por um caminho que a princípio parece gostoso. Quer saber? Eu vou ficar aqui no sofá, me traz aqui um salgadinho, um refrigerante, põe aí um filmezinho, ou maratonar essa série daqui. Agora, você termina o fim de semana assim, como é que você está se sentindo? Né? Tá horrível, né? Suscetível, qualquer coisa te... É assim, né? Você busca lá o caminho da facilidade, você termina mal, você termina... Agora, quando você, não, vamos lá, você é de casa, agitar, fazer coisa, vou correr. Um amigo me mandou uma mensagem agora, vou correr domingo uma maratona, a primeira maratona dele, né? Foi treinando já há um ano e meio, e super empolgado, me deu uma mega inveja, né? Legal, né? Imagina, foi com a maratona, né? Mobiliza tuas energias assim, uma determinação, aquilo, é gostoso isso daí, né? E depois que você correu maratona, que talvez não sei, eu nunca fiz essa experiência, mas depois de um esporte intenso, você termina aquela exaustão gostosa, né? Endorfina, sabe? Flutuando ali, você tá super gostoso, né? Quando você se doa nas coisas, você vai dormir feliz, né? O esporte tem isso. É gostoso, é dolorido, mas é gostoso, né? Dolorido primeiro e gostoso depois. O acomodismo é o contrário, né? Primeiro é gostoso e depois é ruim, né? E em geral é assim, quem busca salvar a vida perde, quem perde ganha. Encontra para valer. E a gente encontra se a gente se doa, se a gente se entrega, a gente precisa do desafio. Outra coisa que achei divertida lá quando eu visitei os meus sobrinhos, a minha irmã, um deles está ganhou um peixe beta, um aquário, queria um cachorro, como é lógico, né? Qualquer menino quer um cachorro. E o médico falou, nem a pau, alergia, não pode, nem sonhar. E um peixe dá, né? Não tem pelo. Então, ganhou o seu peixinho lá, tá cuidando, tem 8 anos, né? Cuida lá, tudo direitinho, bacana assim. E aí, a gente conversando sobre isso no almoço, e a esposa do meu primo falou, mas sabe que tem que pôr um espelho, né? Porque o peixe beta é super aguerrido, assim, ele briga, né? Se não põe 2, eles se matam na hora, assim. Mas é preciso você, de tempos a tempos, você explicou a ela, você colocar um espelho no aquário, para ele achar que tem outro peixe beta ali, macho, né? Que nem ele, e ele fica bravo, começa a brigar ali no vidro, né? E aí, beleza, aí você tira o espelho, pronto. Mas você precisa fazer de tempos a tempos, porque senão ele fica muito triste, ele morre, não fica doente, sei lá. Engraçado, né? Precisa provocar ele. Isso me lembrou muito... Tinha um clube juvenil, dos moleques lá em Pamplona, na Espanha, onde eu morei. Então eles levavam os meninos para visitar um asilo, com os velhinhos lá, os senhores. E era assim o caos, né? Porque espanhol já é meio assim. Então, chegava lá, o velhinho reclamava, por que vocês vêm aqui, faz uma bagunça? Aí o menino falou, cala a boca, velho. Era estilo espanhol, assim. E aí, quando eu estava indo embora, a enfermeira lá falou com o monitor, vocês vão vir mais vezes? Tem que ver. Não, porque eles adoram quando os meninos vêm. Né? O espanhol precisa de uma briga, né? Precisa de uma adrenalina para se sentir vivo, senão é muito parado. Né? Não tem ninguém com quem brigar, a vida perde o sentido. Né? Um pouco como o peixe beta, né? Nasceu para a briga. A gente também, enfim, não somos espanhóis, mas a gente nasceu para o desafio. Nasceu para crescer, nasceu para enfrentar coisas que realmente sejam custosas, que precisam do esforço. A gente quer chegar conscientemente ou não e poder dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça.
a coroa incorruptível, né? Porque eu lutei, porque eu enfrentei a minha luta, porque eu terminei a minha corrida. O esporte leva a isso, a esportividade leva a isso. Escreve agora em Sulco, São José Maria, dá muito bom resultado com empreender as coisas sérias com espírito esportivo. Perdi várias jogadas? Muito bem, mas se perseverar, no fim ganharei. Se eu persevero o seu luto, é um moral de vitória, uma moral de vitória. Vou ganhar, não vou me entregar não fácil, não vou seguir em frente. E eu vou ganhar, eu vou chegar lá. Ainda não foi, mas esse é o espírito do esportista, né? Que sabe lidar com a derrota, não porque não dá importância para o resultado, mas porque se levanta e tenta outra vez. E continua na luta. Por isso eu corro, não como as tontas, conclui São Paulo aos Coríntios. Eu luto, mas não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. E uma terceira característica que a gente pode tirar do espírito esportivo, que é essa busca do método, na maneira mais adequada. No esporte, hoje, você vai encontrar muita ciência. Na raquete de tênis, no tênis do corredor, na roupa do nadador, você vai, né, na touca, sei lá. Sempre tem muita tecnologia envolvida ali. Por quê? Porque eu quero que o esforço que eu vou fazer, o meu esforço bruto, tenha o máximo de resultado. Então eu vou aplicar também toda a meu conhecimento para que aquilo funcione. E também isso a gente pode tirar para a nossa vida como um todo e para a vida espiritual em particular. Essa capacidade de pensar, olha, de aplicar inteligência na luta. De olhar e ser capaz de dizer, isso aqui não está funcionando, né? Tem algo errado com a minha estratégia, está furado, porque assim, eu sempre chego em casa e brigo com meus pais. Será que não tem outra opção? Sei lá, né? Porque eu sempre deixo para estudar na véspera da prova, porque eu sempre faço tal prova e depois não vivo esse problema. O que está errado aqui? Será que não tem uma outra maneira de enfrentar, mais eficaz? Um outro caminho? Santo Agostinho, a gente celebrou a festa dele ontem, né? Ele dizia, é melhor andar devagar no caminho do que correr fora dele. Toda a tua energia, tá, mas, cara, o caminho é para lá, a chegada, né? Você está correndo como um louco. Não, mas você quer mais fácil, é mais gostoso, é descida. Não, mas não serve para nada. Muito rápido que você esteja, né? Você tem que, talvez, encarar aquela subida lá mais dura, que vai fazer você ir mais devagar, mas vai te realmente aproximar da meta. Muitas vezes o que a gente vai precisar para buscar a verdadeira eficácia é saber andar, né? Saber dar passos pequenos. E abrir mão da velocidade de quem quer, né, fazer progressos rápidos, mas quem foca no que realmente importa. E nisso, talvez, a esportividade junta essas duas primeiras características. Por um lado, o desejo de sucesso, de vitória, que me faz ir atrás de coisas que funcionem, e não só do que eu gosto, mas do que de fato dá certo, esse espírito pragmático. E, por outro lado, a humildade, que me ajuda a admitir que eu preciso ser paciente e ter consciência das minhas limitações, que talvez as coisas não vão ser do jeito que eu a princípio gostaria, mas existe um caminho que eu vou topar e abraçar, porque aquilo é o caminho que dá certo. Fazer esse pequeno propósito e um pouco mais devagar do que a princípio eu gostaria. Fazer esse propósito pequeno, sugeria São José Maria, né? Faz poucos propósitos, faz propósitos concretos e cumpre-os com a ajuda de Deus. Vai devagar, pensa bem, pensa o que vai me ajudar e seja humilde nos teus propósitos, nos teus passos de mudança, né? Porque assim é como você vai chegar longe. São José Maria gostava de propor, ao lado da prática do exame geral de consciência, o chamado exame particular, que foi inventado por um soldado. Foi inventado por Santo Inácio de Loyola, que era soldado, e por isso um homem muito assim, pragmático. E ele inventou na luta, ele fala muito da luta espiritual, e entre outras coisas ele inventa esse meio tradicional de luta ascética, que é você se propor um ponto específico, concreto de melhora. O exame de consciência geral, dizia São José Maria, como a armadura. É o que te protege, é o teu sistema imunológico que está atento quando, eu errei, hoje falhei em tal coisa, pequei nisso, pequei naquilo, fui preguiçoso, perdi tempo.
cair na fofoca. Então você está atento ali que elementos estranhos podem estar entrando na tua circulação sanguínea para combatê-los. Agora o exame particular, ao invés da armadura, é a espada, é o ataque. Que território que eu vou conquistar para o inimigo? Esse mês queria melhorar o meu terço, eu estou um caso muito distraído do terço. Queria vencer mais o meu medo social, estou muito tímido. Quero, sei lá, ser mais livre para falar com as pessoas. Vou vencer minha tendência a reclamar ou a mentir. Então eu me proponho lá um negócio que eu vou todo dia agora lutar naquilo para mudar, para crescer, conquistar uma virtude que me falta. Minha mãe, não com esse nome, mas fazia uma coisa parecida uma época lá em casa, que era campanhas de ordem doméstica para os filhos. Então, essa semana a nossa meta é uma espécie de exame particular da semana. A nossa meta é manter fechada a porta do banheiro, ou as portas dos armários, ou jogar roupa suja no cesto de roupa suja, ou não deixar nada em cima da cama, ou fazer, sei lá, o lençol, não sei, coisa assim, né? Os livros na prateleira. Então ela trabalhava fora, mas quando ela chegava em casa, passava, ela dava aquela fiscalizada lá, né? Via lá quem que estava cuidando, quem não estava cuidando. Ao invés de ficar dando bronca, que nem sempre é muito eficaz, mas ela anotava pontos para os filhos. E aí, na teoria, pelo menos, no domingo, o filho que tivesse saído melhor, ganhava uma caixa de bombom. Um prêmio legal, né? O único assim é que, em geral, dava empate. Não, vocês todos foram ótimos. Ah, mãe, outra vez. Então aquilo fica meio assim, né? Perde um pouco a graça. Pelo menos pro menino perde um pouco a graça, né? Eu quero ganhar e perder. Eu quero que seja competição para valer, né? Você quer... né? Que aí tem mais divertido, né? É o jogo, né? A gamificação, né? Mas é interessante, você foca ao invés de, olha, um montão de coisas que... tudo bem, não sei se eu consigo. Mas se você foca num assunto concreto... Isso é o exame particular, a tua capacidade de eficácia, a tua tendência a vencer aumenta muito, né? Ou que a gente encare a nossa vida assim com essa inteligência. O que eu posso fazer? Pedir conselhos, que seja, para obter mais resultados na minha luta, para vencer a minha timidez, a minha preguiça, sei, né, a minha gula, o meu nervosismo, não sei. Vale a pena, né? Ter esse espírito de buscar resultados através de métodos mais eficazes. Nossa Senhora não teve uma vida fácil, dando a luz a Jesus lá em Belém, tendo que ir depois para o Egito, as correrias, as pressas, porque Herodes estava buscando matar o menino, até a cruz. Mas ela nunca desistiu e estava lá firme, né? Aos pés da cruz, vendo seu filho sendo coroado não com louros, mas com a coroa de espinhos. E assim como ele depois, né, recebeu a glória, a ressurreição, também ela recebeu a justa coroa. Essa coroa que aparece no Apocalipse composta de 12 estrelas, que a gente entende que é Nossa Senhora. Então vamos pedir a ela que nos faça fortes, para que também nós consigamos vencer nos desafios, ir até o final e conquistar o prêmio que realmente vale a pena. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.